Então, obrigado. Alô, melhorou? Alô? Tá. A gente é a comunidade de computação em nuvem aqui do Rio, né? A gente tem feito eventos mensais. Agora esse é o primeiro de 2018. E a gente pretende fazer isso mensalmente, tá? Inclusive, algumas coisas que a gente vai anunciar é o seguinte. Primeiro, peço para curtirem a página no Facebook do evento, que a ideia é a gente sempre trazer mais pessoas para a nossa comunidade. Quanto a comunidade mais diversificada, mais pessoas, a gente vai ter mais assuntos, mais ideias diferentes, mais coisas para discutir. Então, é uma forma da gente expandir o nosso alcance, tá? O próximo evento já tem data definida, tá? Vai ser no dia 28 de fevereiro de 2018. Dessa vez eu acertei o ano, que acho que no e-mail eu errei o mês, alguma coisa do tipo. Acho que eu botei 31 de fevereiro, né? Coisa assim. Dia 28 de fevereiro vai ser o próximo evento. Vai ser ali no histórico vai ser no Senac de Botafogo, tá? E a gente está ainda definindo as palestras, a gente vai anunciar e abrir as vagas em breve. Sobre os eventos que a gente vai fazer ao longo do ano. Aberto, qualquer um pode palestrar. Eu peço que mande um e-mail para mim, sugerindo um tema, falando um assunto, que a gente define qual vai ser a apresentação. O objetivo é todo mundo contribuir. Esse ano a gente está focando muito em case, né? Casos de sucesso, casos de uso, boas práticas, coisas mais tangíveis, né? Obviamente o técnico é sempre importante, mas a gente também poder contextualizar isso com casos reais de uso, tá? Então quem tem uma história para contar, uma apresentação para fazer, mais do que bem-vindo para compartilhar, tá? Agradecer quem apoia o evento, tá? A Manning Publications, que ela nos dá livros para a gente sortear. Infelizmente os livros estão com o Felipe, então hoje a gente pode até fazer o sorteio, mas eu não vou ter o livro para entregar hoje em mãos, tá? Agradecer o pessoal da Level Executive Search, cadê? Aqui, cadê o pessoal? Cadê? Foi lá embaixo, tá. Então, o pessoal da Level, a gente até mandou um e-mail com divulgação de vaga na plataforma esse mês, então, são empresas de recrutamento que apoiam a comunidade, então, tanto empresas buscando profissionais da área de tecnologia, quanto pessoas buscando realocação, buscando oportunidade, pode conversar com eles, fazem um trabalho bem legal e apoiam a nossa comunidade nesse sentido, né? Sei que tem bastante gente buscando oportunidade no nosso grupo, então é legal ter esse contato interessante, tá? Agradecer também o pessoal da Cloudability da Real Cloud. Cloudability vai ser um dos assuntos que a gente vai abordar hoje. Cadê o pessoal da Real Cloud todo uniformizado? E a Real Cloud hoje tem uma surpresa muito legal. A gente não anunciou antes para não virar bagunça, mas aquela mangueira ali será utilizada no final de eventos. Temos chopp e pizza lá pro final, então recomendo que vocês não saiam cedo. E eles no final, durante a apresentação, vão explicar mais um pouquinho do negócio deles também. Tá? Por fim, agradecer a Vtex, tá? Para quem não conhece, é a plataforma de e-commerce bem interessante. Quem chegou mais cedo viu o painel aqui com porção de dashboard, uma porção de coisa legal rodando. Heavy users de nuvem pra caramba, casos muito legais. Vão falar um pouco hoje, no mês que vem vai ter uma palestra com eles também. E agradecer por ter cedido esse espaço que é absurdo aqui para a gente fazer o evento, tá? Enfim, para quem não conhece, os organizadores sou o Felipe Barreto, eu trabalho na Kendu, que é uma empresa de consultoria em nuvem, e o Felipe Almeida, que está terminando o doutorado dele agora, está na correria, está em São Paulo, não pôde estar com a gente hoje. Tá? Tem os contatos, a gente está lançando o site, não tem muita coisa lá ainda, a comunidade vocês têm acesso no Meetup, a página no Facebook e e-mail só mandar, mas quem quiser conversar no final do evento, tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, falar sobre assuntos. Quem tiver uma empresa que tem um espaço para receber o evento, também buscamos parcerias para isso, tá bom? Enfim, é isso, tá? Agora, cadê o Carlos? Pode mudar a apresentação? Cadê? Mudar a apresentação? Pode deixar. Como é que é? Ah, beleza.
Então, quem vai falar um pouquinho com a gente agora é o Carlos, tá? Ele é analista de sistemas com 15 anos de experiência em desenvolvimento web, trabalha mais de 7 anos com cloud e hoje é gerente de produto e um dos responsáveis pelo contínuo aprimoramento dos produtos da Vtex, tá? Ele vai falar um pouco sobre gestão de custos de uma infraestrutura na nuvem. Carlos, obrigado. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui na nossa casa que a gente cuidou com carinho. Eu estou na Vtex já faz 7 anos e há 7 anos atrás a gente era uma empresa que tinha 30 clientes. Então não era de longe heavy user de cloud, não era de longe uma estrutura como essa que vocês conseguem ver aqui hoje. E como a maioria das empresas que desenvolvia qualquer tipo de software para a web na época, nós tínhamos um meio hack na extinta Log, hoje a Equinix, e a gente tinha algumas máquinas virtuais lá e tentava instalar o nosso software lá e vender isso para quem quisesse. É claro que isso não nos dava ali o que a gente necessitava para crescer, para virar uma empresa maior, mas tinha uma coisa que era muito simples na época, que era controlar o custo. O hack custava o mesmo valor todo mês, se a gente não passasse da banda lá, era o mesmo preço. E o grande desafio, quando a gente optou, vamos para a nuvem, o maior medo na época, o maior receio que nós tínhamos legal, ir para a cloud, a gente vai ter uma possibilidade de crescer, de desenvolver coisas, de testar, e praticamente crescer infinito, mas ir para controlar esse custo, a gente ficava, é uma torneirinha que vai estar sempre aberta, se você não estiver verificando o que você está gastando ou não está, com certeza isso pode virar uma poça muito grande de água que a gente está desperdiçando. Mas a gente arriscou assim mesmo. Embora eu tenha já alertado lá atrás, isso é uma frase minha, quando a gente começou a estudar o cloud, a gente viu, poxa, isso aqui é relativamente fácil, né? Eu não tenho tanto conhecimento de infraestrutura, né, de servidor, eu preciso conhecer mais sobre software, né, começando a nascer lá o nome que hoje a gente usa muito, que é o DevOps, e a gente fala, é muito fácil, chega aqui, cria uma instância, eu tenho um servidor na internet. Se eu precisar de 2, eu clico 2 vezes, se eu precisar de 10, eu vou e instalo. Mas a mesma facilidade eu perco o controle de quanto eu estou gastando. Porque se eu criei o servidor lá, ele vai passar a cobrar sobre isso, se eu não tiver a visibilidade do que está acontecendo, a conta depois chega e vira surpresa. Então, apesar de a gente ter essa vontade, a gente sempre ficou com receio sobre os custos que vinham. Mas a gente arriscou e falou, não tem outro caminho. A gente quer virar uma empresa multinacional, na época nem tinha esse approach ainda, mas a gente quer crescer, quer ter 1000 clientes, quer dominar a plataforma de e-commerce no Brasil, temos que ir para a nuvem, porque é o que vai nos dar possibilidade de crescer. Mas sempre com esse negocinho na cabeça, o reloginho está ligado. Se eu não pensar sobre isso. E aí, desde 2011, a gente tenta acompanhar os custos, e olha que coisa curiosa, em 2011 nós tínhamos 30 clientes, e o custo que a gente tinha com o cloud, assim que a gente entrou para ele, é quase o que a gente tem hoje. Com 2.300 clientes online, com 20 países diferentes utilizando a plataforma. E você fala, por que isso aconteceu? Primeiro, aprendizagem de como utilizar melhor os recursos da nuvem. A gente tem uma sazonalidade durante o dia, né? Se eu só chegar lá na nuvem e criar a máquina, vai ser a mesma coisa do que eu alugar o rack, né? Vai ter as mesmas 30 máquinas o dia todo. E na época a gente foi estudando os recursos e começou a ver, dá para a gente automatizar, dá para durante a madrugada desligar as máquinas, durante a manhã ligar as máquinas, e a gente foi aprendendo a controlar tudo isso. Mesmo assim, tinha muita coisa que era novidade, a gente ia testando, sobrava uma máquina ligada que a gente achava que não precisava, uma máquina com um certo sistema, não está perfumando legal, vamos melhorar a máquina. E com o tempo a gente foi vendo que, não é simples. Quanto mais clientes a gente tiver, quanto mais coisa a gente colocar e utilizar a nuvem, mais desafiador vai ser controlar esses custos. Mas a gente foi aprendendo. Quando foi lá 2012, 2013, a gente viu que, a gente passou a gastar menos e durante todo esse período, a gente passou a ter mais clientes, passou a atender mais empresas e o custo diminuindo. Então, porque a gente aprendeu a criar. E aí, o que a gente fez para chegar nisso? O que a gente procurou fazer? Primeiro,
Isso, no nosso caso, a gente utiliza a AWS, né? A gente usa a Amazon, tem alguma coisa em Azure também, mas isso serve para qualquer provedor de infraestrutura em cloud. Que as instâncias que já são reservadas, pô, tem uma parte do seu farm que você já tem consciência de que vai utilizar. Talvez um desafio você saber exatamente qual é esse número, mas tem uma parte que você tem certeza que você vai utilizar. Então, você pegar em qualquer um dos provedores e reservar aqueles computadores que você sabe que, pô, esse aqui eu vou usar próximo do 100% do tempo, você vai economizar um dinheiro que você vai estar pagando antecipadamente para uma máquina e ela é sua. Depois tem outros desafios que isso vai trazer também. Otimizar o nosso código também, né? A gente praticamente pegou um software que rodava em on-premise e colocou no cloud. Eu vi uma palestra no Nubank esses dias e eles sofreram algo parecido com a gente. É claro que não ia funcionar de primeira assim, por isso aquele custo lá no início muito alto. A gente foi otimizando as coisas para funcionarem na nuvem. E junto com isso a gente foi aprendendo que, pô, é melhor você separar em microserviços, né, a sua plataforma como um todo. Poxa, eu processar um cálculo para saber a taxa de imposto ou para poder calcular um frete é diferente de eu renderizar um HTML. Então a gente foi encontrando caminhos para poder modularizar isso e aí controlando cada time a gente foi tentando utilizar melhor o recurso. Então uma máquina para poder fazer o cálculo lá de promoção, pô, não precisa ser uma máquina tão parruda, não precisa ter tanto processamento, mas para poder renderizar um HTML precisa. Para um outro tipo de recurso eu preciso de muita memória, como é que a gente coloca o cache, e a gente foi evoluindo a própria ferramenta para isso. Mudanças arquiteturais também, né? A gente chegar e falar, pô, vamos modificar como a gente faz isso hoje, vamos colocar isso num serviço novo que saiu da Amazon, que ele automaticamente vai subir e descer máquina, vamos colocar um outro serviço de cache que o controle está no próprio serviço da infraestrutura. E mesmo assim a gente ia controlando, ia colocando, só que a gente ia crescendo ao mesmo tempo. Então imagina o desafio, a gente tem cada vez mais clientes, a gente está tentando economizar cada vez mais, utilizar melhor os recursos, mas cada vez tem mais coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí aquelas reservas que a gente colocava lá em cima, começava a ser obsoleta, pô, aquela máquina que eu comprei por 3 anos, porque era muito mais barato, ixi, eu não devia ter comprado por 3 anos, porque lançaram máquinas melhores, e agora eu fico com esse guardado, obrigado a utilizar essa máquina. E a gente viu que, poxa, não tem como um humano específico ficar olhando tudo isso. Nós não somos de financeiro, né? Nós somos de tecnologia, então a gente tem outras coisas para pensar também sobre o sistema. Mas o que a gente encontrou para poder tentar ajudar a fazer esse gerenciamento de custos? A gente criou um sistema interno. Nós temos alguns eventos aqui dentro da VTEX mesmo que incentivam as pessoas a criarem novos recursos, novas features, novos sistemas. E em um desses hackathons que a gente fez, de 2 noites, eu e mais 2 pessoas pegamos, vamos fazer um sistema para controlar o custo. E a gente chamou de DuckTales. Não sei se é da época de vocês, mas eu lembro do tio Patinhas contando as moedinhas. Falei, bom, então é isso mesmo, DuckTales. A pessoa que deu esse nome vai palestrar no dia 28 de fevereiro, que foi o Frank. Bom, legal, vamos fazer o DuckTales. O que a gente precisa controlar dele? Bom, primeiro, eu não posso ter máquinas que eu já reservei, que eu já paguei por elas, que não estejam sendo utilizadas. Se aquele serviço, se aquele módulo que usava ela não serve mais para ele, tem que ser alocado em algum outro local. Então a gente foi criando features desse sentido. Só que chega um momento que a gente viu que, poxa, o nosso know-how, o que a gente faz, né, dentro da VTEX, que é o que a gente tenta fazer de melhor, é criar uma plataforma de e-commerce. E a complexidade, né, a quantidade de instâncias que a gente cria, a quantidade de recursos no cloud que a gente acaba utilizando, a quantidade de módulos que foram surgindo, você fala, pô, não dá, cara. A gente vai virar uma empresa que desenvolve um software para controlar custo. Então, onde é que a gente chegou com isso? A gente chegou até o que o Felipe anunciou no começo, na Cloudability. Existem outras no mercado, mas a gente avaliou, testamos, fizemos beta testers, e vimos que, pô, a Cloudability era aquele software de controle de custo que a gente tentou fazer, mas que demandava muito tempo, em algo que não era nosso objetivo, né? Não era nosso goal, não era a nossa meta. Mas para chegar em tudo isso, a gente sofreu um pouquinho.
olhando um pouco, isso aqui é só de 2016 para cá, olhando um pouco a nossa sazonalidade que a gente tinha de custo, a gente viu que, poxa, por que a gente oscila tanto, né? Pô, porque lá atrás a gente comprou muita reserva, aí ficou trabalhando baixinho, mas enquanto isso foi criando outras coisas, a gente chega um momento que a reserva também expira, e você precisa comprar de novo. Então a gente entrava lá na Amazon, ficava olhando, procurando o que fazer, né, para controlar esses custos, antes de ter um sistema para isso. O DuckTales existia, mas como eu falei, não tinha todas as features que a gente de repente precisava. Os provedores de cloud normalmente fornecem dados para vocês lá, mas é uma coisa de maluco, você baixar um monte de planilha. Financeiro talvez goste disso, a gente não era muito a nossa praia. Baixar planilha, olhar, comparar com todos os outros meses, era um trabalho muito manual para fazer isso. Mas a gente tentava fazer. E esses roxinhos que a gente vê aqui, ele é o nosso uso diário, nosso uso de demanda, né? Coisa que a gente não comprou, não reservou para utilizar, mas que todo dia está subindo. E a gente viu, poxa, o nosso uso foi aumentando até que inteligentemente. Uma vez ou outra a gente deu algum vacilo, né? Ou não, né? Mas olha novembro de 2016, fala, poxa, por que usou muito em novembro, setembro ali e tal? Pô, aí tem milhões de fatores. Para quem trabalha com e-commerce especificamente, é um mês que a gente tem a Black Friday. Então é um mês que a gente realmente infla, a gente não precisa comprar reserva daquele mês. Então tem essas anomalias naturais que a gente vai vivendo. Essa é a parte maior aqui, cor salmão, não sei. Eu só enxergo 16 cores. Esse negócio de cores é para design, né? O desenvolvedor só enxerga as cores do código. Mas essa cor aí que eu acho que é salmão, é o que a gente normalmente imputa de dinheiro para reservar máquinas já para a gente. Então você vê que lá atrás, lá no comecinho, lá de março, a gente reservou algumas para quê? Para conseguir manter essa parte roxinha dentro do controle, dentro do que a gente espera gastar. E fez isso em repetidas vezes, às vezes menos, às vezes mais, às vezes muito mais, porque venceu reserva de 3 anos atrás. Então faltou aí um pouco de know-how de financeiro para saber da amortização desses 3 anos, se era uma boa ideia ou não. Mas a gente, dentro do conhecimento técnico, ia tentando manter isso sob controle. Mas aí olha o que acontece no final de 2017 para frente, né? Aumentou muito. Foi muito além do que a gente conseguia controlar, esperar, e muito mais rápido do que a gente conseguia desenvolver dentro de casa, ainda mais num produto que a gente não acreditava que tinha que focar tanto. A gente foi atrás de coisas no mercado que pudessem nos ajudar. Aí a gente pensava, pô, legal, a gente quer alguma coisa no mercado que nos ajude, mas como é que eu vou utilizar tudo isso? Dentro da Vetex, isso desde lá do começo, a gente sempre focou em monitorar muito o nosso sistema como um todo. Mas porque isso sim é algo que faz parte do nosso e-commerce. A gente modularizou todo mundo, a gente criou times diferentes, a gente foi um pouco naquela linhagem de times de 2 pizzas, né? 2 pizzas conseguem alimentar o time inteiro. E aí cada time foi sendo responsável por partes do sistema, foi modularizando, e isso foi ficando um pouco complicado de monitorar. Não o custo somente, mas monitorar o próprio sistema. E nós sempre trabalhamos muito forte na monitoração desses sistemas. Quando a gente tem um problema dentro da nossa plataforma, pô, o dono desse sistema com certeza vai saber antes do cliente pegar o erro na tela dele. Ele vai receber um SMS, ele vai receber um aviso num canal do Slack, que é uma ferramenta que a gente utiliza, ou ele vai receber um e-mail, enfim, a gente foi evoluindo com relação ao tempo. Quando o negócio é grave, vai ligar para o celular dele. Se ele não atender, vai ligar para o segundo que atende, para sempre manter o sistema de pé, porque nós somos uma empresa de e-commerce, se o cliente ficar fora, a gente está sem vender. E dentro desse monitoramento, a gente pensava, poxa, como é que eu posso vincular isso ao custo? Poxa, eu sei que uma parte do meu sistema lá, por exemplo, nós temos um módulo que chama RNB, né, Rates and Benefits. O que ele faz na Vetex? Pô, ele calcula taxas, né, e promoções. A gente monitora, a gente vê mais ou menos como é o comportamento dele e faz sentido para esse módulo ele ter aquela quantidade de máquinas, com aquele tipo de máquina, com aquele tipo de latência, com aquele valor de latência. A gente sabe ali quantas requisições tem naquele ambiente por minuto. Então, poxa, mas o que o módulo Rates and Benefits faz? Ele calcula taxas e promoções. Quanto tempo ele deve levar para fazer isso? Pô, naturalmente 8 milissegundos está de bom tamanho.
Ah, 1 milhão de cálculos por minuto em 8 milissegundos. Você só faz um cálculo, devolve um valor. Mas o portal ali tem 82 máquinas. O que é o portal? É aquela tela que você vê quando você vai comprar numa loja da Vetex. Entra lá no CIA.com.br. E aquilo que renderizou tudo lá, bateu aqui naquele módulo que pegou o dado lá, o template que o cara criou, desenvolveu e coloca na tela. É muito mais custoso, é muito mais tempo, né? Eu pegar aquela informação, mesmo tendo camadas de cache, poder renderizar tudo aquilo, renderizar o layout que o cara escolheu e colocar na tela. Tá, mas será que o custo que eu tenho com o portal é aceitável? A gente sempre monitorou muito a área de infraestrutura, mas e o custo disso? Quando a gente tentava fazer aquelas otimizações de código, né, que eu comentei antes, a gente ia mais pelo feeling. Poxa, preciso otimizar. O código está gastando muita máquina. Qual desses modos vocês escolheriam para otimizar? É muito aleatório. Ah, vou otimizar o logística, tem 57 máquinas. Pô, de repente ele é o módulo mais otimizado que a gente tem. De repente, né? Ou não, o RNB, mesmo com 10 máquinas, é muita máquina para poder fazer o que ele faz. Então, era uma coisa meio que no feeling, cada time tentava fazer a sua otimização e tal. E aí a gente foi buscar, então, uma ferramenta que pudesse atender a gente por completo, que chegasse, poxa, legal, eu quero que cada time saiba quanto gasta. Eu quero saber quanto custa o portal para a Vetex, dentro de todo o gasto que eu tenho dentro da Vetex, quanto custa aquele módulo. Porque aí sim, a gente vai atacar aquilo que vai dar mais retorno. Poxa, então a gente viu que 60% do nosso custo de infraestrutura vem de 2 módulos. Poxa, são esses 2 módulos que têm que ser otimizados. E a gente tentava trabalhar nisso. Falando isso, a gente chegou até o Cloudability. É óbvio que a ferramenta que a gente tentava procurar, ela tinha que ter o que o nosso velho DuckTales fazia. Então essa tela aí, roxa e azul, é o nosso DuckTales. Basicamente, o que ele fazia? Ele mostrava o tipo da máquina, quantas máquinas tinham ligadas e quantas máquinas eu comprei daquele tipo. Só que era uma coisa meio real time, não tinha ainda um histórico, a gente tinha a ideia de fazer esse histórico, mas quando a gente viu o número 2615, precisa comprar ou não precisa? Não necessariamente, porque pode ser que durante a madrugada eu utilize as 15 e aí estamos zerados. Mas aquele 3940 ali, ó, era um terror. Era para o CEO chegar na gente e falar, vocês estão malucos, vocês compraram a máquina e não estão usando. E, enquanto isso, usando um demand em outra. Então, era um sisteminha que ajudou a gente muito tempo, mas a gente chegou num tamanho que não é mais o suficiente. Mas tinha que ter algo parecido com isso, porque dentro de casa a gente resolveu. Então, a gente foi estudando, foi procurando, e a gente chegou no Cloudability, e uma das coisas que a gente, até no trial, né, a gente não era nem cliente ainda, no trial chamou muita atenção na gente, é que eles tinham um cálculo bem próximo aí do exato para sugerir para você quantas máquinas você deveria comprar daquele tipo. Então, esse cálculo exato não é realmente 100%. Se a máquina ficar ligada por, vou chutar, 80%, vale a pena comprar a máquina. Mesmo você pagando 100% do tempo dela, vai ser mais barato do que você pagar ela on demand por 80% do tempo. Então, ele dava essa linhazinha aqui que para a gente era muito importante, quando a gente ia comprar as reservas. Pô, você deveria comprar X números desse tipo de máquina. É claro que isso vai variando, porque a gente continua crescendo, a gente continua mudando o sistema. De repente a gente lança uma feature nova que vai usar mais máquina, mas naquele período, naquele momento, a gente sabia exatamente quando comprar, dentro de um cálculo que era mais preciso do que havia no DuckTales. Pô, legal, então isso aí já ajudaria muita gente. Dentro do trial, a gente utilizou, né, esse recurso, e aí foi quando a Real Cloud entrou em contato com a gente, para poder dar um suporte e tal, porque a gente já estava interessado na ferramenta, mas foi de conhecer, né, dentro de feiras que existem por aí, a gente conheceu a ferramenta e passou a utilizar. Outro recurso que a gente tem usado muito aqui dentro, para o nosso caso, que é o resize, né, a nossa otimização das instâncias que a gente usa. Poxa, legal, eu uso X instâncias, ele tem uma área aqui que dá um insight e diz assim, cara, você poderia economizar $93 se você usasse em vez daquela instância essa. E ele faz isso por comparação de tipo, essa instância e essa são equivalentes. Então, o seu sistema que roda bem nessa, deverá rodar bem nessa outra também. Às vezes não acerta da Amazon, mas enfim. E a gente tem esse insight para poder testar.
aí sim começamos a ver recurso que era além do nosso DuckTales. Poxa, testa essa máquina, experimenta esse tipo. E a gente ia fazendo esses testezinhos até para poder comprar melhor o recurso. Um último recurso que eu gostaria muito de falar, que é muito interessante para a gente, principalmente na VTEX, que a gente já sofreu com isso no passado. Como falei, o reloginho está ligado, né? Está contando. Quanto mais máquina, quanto mais recurso a gente vai utilizando, fica mais difícil de enxergar, né, o que está acontecendo. A gente não tem dentro da VTEX o gerente de custo, que fica em cada mesa falando assim, você está gastando muito, você está gastando muito. Então a gente precisava primeiro dar visibilidade para o dono, né, da aplicação, quanto ele gasta, mas eventualmente as pessoas cometem erros. Eu posso levantar aqui um servidor de teste para poder fazer um monte de teste de carga e esquecer eles ligados. Imagina se eu descobrir isso só no final de semana que vem. Ficou um tempão ligado sem utilização. Então, aquele que eu mostrei antes, ele dá também, quando você está com baixa utilização, ele avisa você, ó, você tem uma máquina aqui que está com recurso pouco utilizado. Não utiliza essa, utiliza a outra que tem muito menos recurso. Então, aquilo já ajudava, mas esse aqui é um que é muito interessante para a gente da VTEX. Ele tenta detectar anomalias dentro do meu sistema. Então, poxa, você está todo dia gastando em volta de X mil dólares e hoje você gastou o dobro. Ele tem esse insight do tipo, ó, o que você fez nesse dia? E aí pode ser que isso seja algo comum, mas que merece a sua atenção. Um exemplo, expirou a sua reserva. Você comprou 100 máquinas há 3 anos atrás, você não estava acompanhando isso tão frequentemente, e de ontem para hoje gastou o dobro de valor porque aquela máquina que você já tinha pago passou a ser contabilizada. Opa, preciso comprar máquina. Ou coisas diferentes. Poxa, eu escalei aqui um recurso, uma opção aqui da Amazon para poder fazer cash na Black Friday, e passou a Black Friday, e estamos em janeiro e o negócio está aqui ainda. Aí ele mostra, poxa, seu último mês aqui, desse recurso foi fora da curva. Então isso é importante para quê? Para a gente não cometer erros que a gente já cometeu no passado. De repente utilizar um recurso, não estar ali no dia a dia olhando exatamente quanto está utilizando de cada recurso, porque como eu falei, a gente está todo dia desenvolvendo coisa nova. E eventualmente essa anomalia vai mostrar algo que, não, isso aqui está tudo bem, isso aqui eu estou prevendo. Porque nós estamos investindo no novo módulo que vai utilizar aquele cache. Mas ele dá o aviso, ele chama a atenção para algo que, poxa, isso aqui não é o comum. Esse aqui, por exemplo, que está na tela, ele é algo que a gente faz todo dia. Daqui a pouco eu acho até que ele vai aprender que a gente é assim. Porque toda vez que a gente sobe uma nova versão desses módulos, a gente sobe um outro ambiente com a mesma quantidade de instâncias e transfere o tráfego para lá. Então, durante esse período que a gente está subindo uma nova versão, ninguém fica fora do ar por isso, claro, mas durante esse período eu estou com um dobro de recurso. Quando isso termina, eu vou lá e destruo o outro. Então, é onde veio essa anomalia de quase o dobro. Ó, você subiu um recurso, gastou fora do seu comum, veja se isso está dentro do que você espera. Naquele dia, é por dia aqui, né? Então, naquele dia, esse dia você... O que aconteceu nesse dia? 20 módulos subiram versão, por exemplo. Ao menos dá para ver que o pessoal está trabalhando, né? Então, estão produzindo. Ou também, depende, como eu falei, de repente, num tempo, ele vai perceber que, durante a semana, tem picos assim mesmo. Então, ele vai entrar dentro de uma normalidade. Ele está fazendo realmente o machine learning, está aprendendo com a VTEX como é o comportamento dela, para depois ficar sugerindo que anomalias que estão fora do curso comum. Nos dá também uma visibilidade maior. A gente tem utilizado a ferramenta por 4 meses, eu acho. 4 que eu considero 2, porque antes da Black Friday a gente estava num momento de transição mesmo, então a gente tinha um foco muito maior de fazer uma Black Friday de sucesso do que economizar dinheiro. Mas o pós-Black Friday, a ferramenta ajudou muito para poder voltar nessa normalidade, que era algo que a gente tinha uma dificuldade também, legal, eu preciso voltar ao que eu estava gastando em setembro. E aí, para voltar, desfazer tudo que foi desenvolvido ou escalado para Black Friday, com 140 pessoas diferentes trabalhando, ter que entrar em contato com todas as pessoas e tal, poxa, a Cloud me deu visão. Uma outra coisa que ela ajudou muito é que o próprio time ter a visão. Então, aquele pessoal lá do RNB, se eles desejarem, eles entram aqui no CloudBit e olham dentro
do que é referente a eles, quanto eles estão gastando. E aí a ideia de trabalhar no futuro agora é o quê? Criar essa cultura, as pessoas do próprio sistema. Poxa, eu sou dono de um módulo da VTEX. Eu tenho que tomar conta da minha infraestrutura, né? Eu tenho que desenvolver esse módulo, e eu tenho que entender também quanto que eu estou custando para a empresa com esse módulo. E às vezes são coisas que serão entendíveis, né? Poxa, eu aumentei o custo porque eu criei uma feature que agora as pessoas que trabalham com B2B vão ter um recurso melhor. Legal, faz sentido. Poxa, eu passei a utilizar o dobro de máquina e eu não sei por quê. Bom, então precisa de um estudo, precisa focar em melhorar esse módulo. Para a gente conseguir isso, a gente basicamente fez uma mudança só no sistema. Nós temos um deployador que faz o deploy para todo mundo, e a gente simplesmente obrigou nesse deploy que você tem que me dizer quem é você. E aí o Cloud Ability mostra ali separado por cada tag, né, que eu crio dentro da minha infraestrutura para dizer, ó, essa tag aqui é desse time e é desse módulo e ele gasta tanto. A gente espera com isso, nos meses próximos, criar um histórico de uso para poder chegar do pessoal do financeiro mesmo, tirar um pouco também da mão do técnico com relação a isso e falar assim, ó, isso aqui é o comportamento desse módulo, desse módulo, desse módulo, para depois, quem sabe, no futuro ter budget para cada módulo, conseguir olhar isso de uma forma fora do técnico, mais para o financeiro, mas com conhecimento técnico de cada time, de poder acompanhar quanto que ele ocupa de custo para o sistema. Meu nome é Carlos. O Felipe, que está aqui do meu lado, é quem está mais próximo do desenvolvimento de monitoração com relação a custo. É quem teve o trabalho de fazer, eu só tive o trabalho de falar aqui. E se vocês quiserem depois trocar uma ideia, tirar uma dúvida qualquer, eu vou estar por aí. Eu chamo aí o Silvio agora. Primeiro, então se alguém tiver alguma pergunta sobre a VTEX, a história da VTEX de conseguir otimizar os custos, se perguntar quanto a gente gasta na Amazon, eu não vou falar. O painel custou um dinheiro, também não vou falar. Eu vi que vocês têm uma estrutura bem grande de clientes. Vocês já pensaram em usar infraestrutura própria, instalar, por exemplo, um OpenStack ou... Só fala mais pertinho. Tá, vocês já pensaram em usar infraestrutura própria, como um OpenStack, alguma coisa parecida? Eu vi que vocês têm uma infraestrutura bem grande para isso. Já pesaram isso? Então, de jeito nenhum. Porque a grande vantagem do cloud é exatamente isso, você não ter, focar no seu know-how, focar no que, pelo menos a nossa, né, estratégia, né? Outras empresas podem ter estratégias diferentes. Mas a nossa estratégia, até a gente saiu do DuckTales, né, deixou de desenvolver algo, porque a gente quer focar em desenvolver o melhor e-commerce do planeta. Então, se eu quero desenvolver o melhor e-commerce do planeta, o meu core business é desenvolver o melhor e-commerce do planeta. E aí eu falo, é mais pessoal, essa minha frase agora que eu vou falar, mas eu fico orgulhoso quando eu falo assim, pode explodir esse prédio que nenhum cliente vai cair. Entendeu? Porque alagou o Rio de Janeiro, não tem problema. Não tem um computador dentro desse prédio que você está agora que tem alguma dependência com o meu sistema que está rodando no ar. Então isso é muito valioso para a gente. E a gente é global, a gente está no mundo todo, né? Claro que galgando espaços do mundo todo, né? Não é assim também, mas perto do que a gente era, que eu falei, a gente tinha 30 clientes em 2011. Hoje a gente tem cliente na Romênia, cliente em Portugal, cliente na Espanha, cliente nos Estados Unidos, cliente na Colômbia, na Argentina, no Chile. Poxa, não tem... eu vou começar, na verdade, a necessitar do cloud, mesmo que eu não quisesse hoje. Porque como é que eu vou resolver o problema da Romênia, que está lá na Europa? A latência para ele ter um e-commerce aceitável lá. Eu vou ter que usar multi-regions, seja de qual plataforma de cloud for, para poder atender aquela demanda de lá. Se eu tivesse essa mesma estrutura, você imagina o obstáculo que eu ia ter para crescer como plataforma de e-commerce para atender a chegar a tudo isso, né? Obrigado. Imagina. Legal. Oi, Carlos, eu sou o Marcos. Sobre a parte da Amazon, né? Você disse que você tem coisa na Amazon e alguma coisa na Azure. Você já pensaram mais ou menos como é que seria um load balance entre as nuvens? Já tem um plano de vocês pensando nesse aspecto? Dividir um pouco entre as empresas? Não tem um plano, tem um interesse, mas não tem um plano.
Tem um interesse de, se for necessário, o que nós devemos desenvolver para conseguir fazer. Mas não existe um plano, temos até 2020 para estar multi-cloud. Não existe ele ainda. Mas é algo que a gente sempre se pergunta. É algo que, eventualmente, poxa, tem coisas que a gente está testando de novo dentro de outra plataforma de e-commerce, dentro de outra plataforma de cloud, que não necessariamente está envolvido na plataforma do e-commerce, mas tem a ver com o que a gente utiliza para monitorar, para acessar, enfim. Eu acho que o futuro vai dizer mais ou menos aí para onde a gente acha que deve ir. Mas com certeza, uma coisa que nós temos na mente, no DNA da VTEX é que eu não estou preso na AWS. Nós não estávamos presos na Log e não estou preso na AWS. Tem muita coisa hoje que teria que ser ajustada para usar um outro provider, mas nós faríamos. Nós somos uma empresa de tecnologia, a gente ia meter a mão na massa e fazer. Oi, Carlos, meu nome é Rafael e pensando nessa perspectiva de economia de custo, você pensou em utilizar serverless com Lambda? Com certeza. Nossa próxima meta, a gente tentou usar nada on-premise, né? A gente conseguiu. A gente tentou usar nada que a gente tenha que controlar muito na infra, né? Tentamos usar os recursos que o provider utiliza, né? E o próximo passo é tentar não usar servidor, que a gente é uma empresa de tecnologia, então focar no código, deixar que o cara se vê lá com a máquina, com a CPU, com a memória, é o melhor dos caminhos. Com certeza a gente estamos caminhando para isso no futuro. Tudo bem? Minha dúvida é em relação... São duas perguntas. Primeira pergunta é em relação à governança. Você falou de microserviços. Então, em relação a como é que vocês hoje governam isso, né? Para que... Entendi que são vários módulos, né? E aí pode ser que algum time desenvolva algo que já tenha sido desenvolvido, etc. Aquele, né, sobreposição de serviços e vira uma verdadeira zona. E a segunda pergunta relacionada a billing é: hoje você consegue estimar o custo de cada módulo que é desenvolvido? Eu vou começar pela última, que é mais fácil. Tá. Hoje eu tenho o desejo de estimar o custo de cada módulo. É por isso que a gente foi para essa ferramenta. Entendi. A gente está começando, tem alguns módulos que estão utilizando. Como eu falei, não tem um histórico ainda, né? Muito grande, tem 3 meses talvez que tenham dados ali que possam já ser utilizados para poder fazer essa análise, mas o nosso desejo é exatamente o financeiro tomar conta disso e falar assim, ó, eu estimo que vai gastar no módulo X para 2019, tanto, porque baseado no ano anterior foi assim. E é claro, existe um outro trabalho de otimização que é, em 2019 nós não vamos ter a mesma quantidade de clientes que teve em 2018. Então essa curva ela tem que naturalmente subir. Essa estimação será feita com base no que foi utilizado de visitas, vendas no ano anterior. Se ele aumentar 20%, a gente não quer aumentar 20% do custo. Mas é óbvio que alguma coisa ele vai subir. Com relação à governança, nós temos um módulo que faz a governança. Então, nós temos um identity que todo mundo utiliza para poder conversar entre si. E o lance da bagunça, né, desenvolver algo que já está desenvolvido, aí eu acho que é cultural da VTEX. Eu acho que o fato da gente toda sexta-feira se reunir, conversar sobre o que está sendo desenvolvido, como é que eu resolvi isso, como é que eu resolvi aquilo, eu acho que ajuda a gente a não refazer tanto código. Por um lado, não acontece tanto porque os módulos têm seus objetivos diferentes, né? Não tem por que o pessoal do checkout fazer alguma coisa, né, que tem a ver com o pessoal do portal, mas muitas vezes, eu fiz aqui algo que é interessante para a empresa inteira. Eu tenho orgulho de vir aqui numa sexta-feira na VTEX e apresentar isso para todo mundo e falar, ó, quem quiser usar, utilize. Então, é um pouco cultural e a governança é um próprio módulo que a gente já tinha pensado no passado para poder ter essa conversa com todos os módulos. Fala, Carlos, beleza? Eu sou o Leonardo. Cara, eu faço parte de uma startup e tal, a gente está começando e a gente utiliza a AWS também, tal, estrutura. E é mais por curiosidade, né? Como a gente está muito no início, conhecimento é pouco. Mas como é que você lida com, por exemplo, a gente tem contato com a Kendo e tudo mais, como que você lida com a gestão de mudanças na parte de arquitetura? Por exemplo, você está funcionando numa arquitetura, você fala assim, cara, eu acho que
desse formato aqui vai ser bem melhor. Como é que você trata essa gestão? Porque realmente deve interferir no teu processo, né? Com certeza. Existem algumas premissas, né, que aí tem a ver com a VTEX, que a gente tem coisas que a gente não faz de certo jeito, né? Tudo que a gente desenvolve, a arquitetura tem que ser escalável. Ela tem que ser pensando não só no seu nicho, mas de crescer. Então, eu não desenvolvo nada que eu fiz aqui a arquitetura, ela vai funcionar por 1 ano. Não. A gente faz uma arquitetura que tem que funcionar por 5 anos e que seja escalável. Então, essa premissa já auxilia bastante. Agora, a gente tem também comitês de engenharia para discutir sobre essas arquiteturas. Nada é proibido, mas tudo tem que fazer um sentido. Então, as pessoas têm autonomia para desenvolver da forma que acha que é o mais adequado, mas é sempre interessante você compartilhar a forma que você está pensando aquilo com outros times ou com outras pessoas. Então, tem um pouco a ver com cultura também, né? A gente estipulou que é assim. Então, poxa, eu quero fazer algo, eu quero ter certeza que eu estou dentro da premissa que a VTEX me dá, que é fazer algo escalável, e que seja pelo menos 5 anos, eu vou conversar com mais pessoas e ver, o que vocês acham de usar isso, usar aquilo, fazer assim ou fazer assado. Gente, obrigado. Se mais alguém... aqui tem mais um. Saideira. Não, nada difícil, não. Vou mandar, assim, cara. Vocês sendo uma plataforma de e-commerce, acredito que o volume de dados deve ser monstruoso. A parte de billing, vocês também conseguem controlar, por exemplo, o custo que vocês têm hoje, por exemplo, com os data lakes de vocês, com as informações que vocês armazenam? Como, por exemplo, assim, vocês fornecem essas informações para os seus provedores, para os seus clientes? Eles conseguem interagir com esses dados de alguma forma, via cloud? Não via cloud, via APIs que a gente disponibiliza de cada sistema. Então, por exemplo, o cara quer tirar o relatório dele do ano passado inteiro de vendas. Ele tem um módulo de OMS, de Order Management System, que ele tem umas APIs que, se ele quiser criar algo dele ali, desenvolver algo em cima das APIs, ele é incentivado a fazer. Então, ele tem esse dado, mas de custo, de quanto a gente levou para manter aquilo, não. A gente não compartilha, tipo, o nosso custo com o nosso cliente. Não, custo não, mas vocês conseguem controlar esse custo hoje, através da ferramenta, vocês conseguem controlar o custo de uso do dado? Tem anomalias nesse custo também, tipo, se você perguntar assim, quanto custa um cliente da VTEX? Eu falo, depende. E não depende só de quanto ele vende, não. Depende do tipo do cliente mesmo. Porque são nichos totalmente diferentes. Você renderizar, por exemplo, um produto de um cara que vende calçado. O sapato dele vai ter 8 cores e 7 tamanhos. Com certeza eu vou gastar mais dado para poder buscar cada uma dessas informações. O cara vende geladeira, linha branca, só tem voltagem, 110, 220. O cara vende notebook, é aquele, acabou, não tem outra coisa. Então até isso muda em relação a esse custo. Mas, então, é bem diferente. Mas assim, a pergunta assim, imagina no seu data lake, seus dados, você capturou o clique de Deus e do mundo ali, a navegação dos caras, e aquilo tudo foi parar em algum lugar, e você normalmente deve, sei lá, você vai processar aquilo ali num machine learning da vida para conseguir identificar qual é o melhor produto para oferecer para o cara. Vocês devem ter equipes aqui para fazer esse tipo de serviço. Sim, também. A gente chama Insights. Então, e os custos disso? Vocês conseguem controlar também? Essa ferramenta, ela consegue controlar esses custos de uso desses serviços? Consegue, porque está dentro da própria estrutura. Ele também é um módulo, né? Ele não é um módulo que faz parte da plataforma, mas ele é um módulo que está dentro do provider do cloud da VTEX. Então, a gente entende isso como investimento. Não é algo que traz retorno. Não tem, o retorno não é muito palpável quanto ele traz. Mas ele oferece depois recursos que para o cliente vai ser muito útil. Então, poxa, eu faço todos esses dados, eu sei quanto gasta a equipe inteira de insights, mas depois o cara consegue dizer para o meu cliente que, esse sapato aqui que você vende muito, está acabando o estoque, cara, bota estoque nele. Então, a gente utiliza muito isso, mas a gente contabiliza isso, sabe quanto custa, mas claro que não repassa para o cliente. Obrigado. Fechou? Pessoal, muito obrigado. Vou voltar por aí. Agradecer o Carlos aí pela apresentação. Se a gente deixar a VTEX falar, meu irmão, a gente faz todos os meetups só de VTEX falando sobre o uso de nuvem, que o
Inclusive, o próximo Meetup, dia 28 de fevereiro, já teremos uma palestra da VTEX que dá para a gente tirar mais dúvidas. Mas aqui é muito uso de nuvem, é heavy use mesmo, tem muita coisa legal para ser falado. Tá? Agora eu vou chamar o Silvio, tá? O Silvio da Real Cloud, são parceiros do Cloudability, vão entrar mais um pouco a fundo na ferramenta, tá? A ferramenta é super legal, vão poder entrar em maiores detalhes, então vocês vão poder tirar dúvidas mais voltadas para a ferramenta. O Silvio, eu diria que, se não é um dos caras com mais estrada em tecnologia aqui no Rio de Janeiro, um grande parceiro nosso aí, vai falar um pouquinho com vocês, tá bom? Obrigado, Silvio. Obrigado, Felipe. Primeiro, agradecer a VTEX aí na presença do Carlos, do Felipe, tem vários Filipes aqui hoje, né? Rosane, o próprio Geraldo, que nos apoiou aqui na preparação e na sessão, né, não só do espaço, mas também da brilhante palestra aí que eles fizeram. Contar um pouquinho, né, primeiro da origem da Real Cloud. A Real Cloud é uma empresa que está fazendo aí seu primeiro ano, então é uma empresa super nova, é composta de pessoas um pouco mais velhas como eu. Quase a maioria das pessoas vieram de uma origem da Sun Microsystems / Oracle. Não sei se vocês conhecem a história, mas enfim, a Sun é dona do Java, e foi, logicamente, comprado pela Oracle, que hoje é a dona do Java, e desenvolveu várias tecnologias que deixaram e começaram esse movimento de nuvem, de compartilhamento. Um dos slogans que a Sun fazia era o Share, né? Então, Share foi a alma da Sun, na sua essência, né? Então, sempre o desenvolvimento de open source, de softwares livres, nasceram da Sun, e da Sun prosperaram para o mercado todo. E a origem da nuvem, da internet, outras coisas mais que estão na origem da Sun. A gente montou a Real Cloud justamente para ajudar os clientes a fazer esse movimento de migração de uma plataforma on-premise, que a gente vendeu muitas em grandes clientes, aqui no Rio e mais no Brasil todo. A Real Cloud está aqui com sede no Rio, está com filial em São Paulo. A gente tem, então, um time bastante forte de consultores para ajudar vocês a migrar para a nuvem. E não só migrar, mas otimizar. Então, vou falar um pouquinho hoje da otimização, que é a parte da Cloudability. A Cloudability nasceu com o intuito de otimização de custos. É uma ferramenta hoje que eu posso dizer, de BI, é uma das líderes, se não é a líder mundial dessa nova característica que surge, que é uma ferramenta para controle de custos. Junto com a nuvem veio realmente as possibilidades infinitas. E como tudo que eu digo, o data center antigamente tinha limite, né? Como o Carlos colocou. Você sabia que tinha lá um rack cheio, então o limite era o rack cheio. Se quisesse crescer, comprava outro rack e por aí seu crescimento era mensurável e palpável. A nuvem te permite o crescimento infinito e o controle de custos pode se perder muito rápido, né? A frase do Carlos é muito boa, diz, cara, você pode perder o controle em poucos segundos, né? Tem até eu vi aqui, ó, monte seu data center em 5 minutos. Hoje você monta um data center em 5 minutos. O problema é controlar isso, né? E, então, assim, é muito fácil comprar, é muito fácil gastar, mas se você não tiver uma ferramenta para controle, você vai ter problemas. Só fazer uma introdução, porque eu não vou conseguir fazer uma apresentação da Cloudability tão detalhada quanto o Carlos, embora eles ainda, como eles falaram, não fizeram o uso de todas as features da Cloudability. Eu vou falar um pouquinho das features que eles já usam e algumas que eles pretendem usar no futuro. Aqui alguns casos de sucesso, eles começaram muito forte, com gigantes como Uber, Salesforce, empresas que algumas nasceram na nuvem, outras mais tradicionais como a GE migraram para a nuvem. Hoje a GE tomou a decisão de migrar 100% da sua infraestrutura para a nuvem. São mais de 5 mil usuários, heavy users, desenvolvedores que usam Cloudability para controlar a sua nuvem, da GE e outras empresas mais. São alguns exemplos de grandes usuários aí de Cloudability no mundo. Mas o que a gente chama, a jornada para a nuvem, na verdade, ela começa, a gente separa aqui em 3 estágios, né? O primeiro estágio, o estágio de controle e visibilidade de custos, e onde você tem, na verdade, só o controle básico ali de quanto você gasta e onde você gasta. Na medida que você vai para a nuvem, você vai criando critérios, como eles fizeram aqui, será que eu estou gastando bem? Né? Será que eu estou comprando a máquina certa? Será que a minha taxa de utilização dessa máquina é adequada? Será que eu preciso de mais máquinas desse tipo? Será que eu poderia botar máquinas menores e administrar meu pico e contratar de forma diferente, mais otimizada? E como vocês já conhecem no modelo da Amazon, mas na Microsoft, agora no Google, vocês, logicamente, se vocês antecipam o uso de uma máquina por 1 ano, 3 anos, reservando essa compra antecipadamente, você vai pagar muito menos do que você comprar sob demanda, né? O on demand. Você pagando sob demanda,
você tem mais flexibilidade que você no dia seguinte parou de usar, devolve. Já quando você compra como reserva, você paga muito menos ao longo do tempo, porém você se compromete com mais tempo, né? Então a questão é como é que você controla isso. Então no segundo estágio que a gente vê, que é a otimização de custos, é necessário algum tipo de ferramenta dependendo do seu tamanho. Logicamente que quem é pequeno, tem poucos servidores, não precisa de ferramenta nenhuma. Vai baixar uma planilha em Excel ou em qualquer outra ferramenta que queira e vai conseguir administrar na unha ali seu custo linha a linha. Quando você começa a ter milhares de linhas e cada linha sendo um servidor, algum recurso sendo usado, storage, você começa a ter dificuldade de controlar na mão. Então você precisa ter uma ferramenta de controle, como o Carlos bem ressaltou. O terceiro estágio, que eu acho que todo mundo vai querer chegar, poucas empresas chegaram, eu diria que a VTEX está indo para esse ponto aqui, que é a automatização e benchmarking, onde você seta budget e controla budget, porque você, na verdade, quando você cria na nuvem, você não tem limite, né? Então, você, com a ferramenta, você consegue criar limites e botar limites por aplicação, por time, por servidor, por área, por região, por estado, cidade, país, enfim. A criatividade é ilimitada. Você pode criar e falar assim, olha, a VTEX tem, eu estava falando da Romênia, né? Eles acabaram de inaugurar o país, uma nova sede de clientes na Romênia, uma base deles nova. Então, eles querem criar, de repente, falar, olha, a Romênia está compartilhando o custo da infra que está na nuvem da VTEX, né, dentro da Amazon hoje. Quanto é que a Romênia está gastando? Ela sabe quanto que ela está vendendo, né, porque os clientes da Romênia vão ser cobrados, vão pagar lá e, enfim, fica fácil saber quanto que gasta, quanto que fatura, né? Mas quanto que gasta? É difícil, porque está dentro de uma infraestrutura compartilhada, onde os serviços estão dentro da plataforma VTEX. Então, eles têm que criar mecanismos aqui de botar tag para dizer, olha, o cara que vem por algum caminho da Romênia para cá, é o cara da Romênia, o custo do acesso à plataforma VTEX tem que ser tagueado para dizer, esse custo é da Romênia, não é do Brasil. Porque hoje o custo está no Brasil. E aí o Brasil, teoricamente, está subsidiando a operação de outro país, né, no caso da VTEX. Colômbia, Equador, eles têm plataformas espalhadas em vários, para fazer uma propaganda, Argentina, Chile, eu vi ali, né, Peru, Colômbia, México, Espanha e Romênia. Devo ter esquecido algum, Portugal. Estava misturado na Espanha, não deu para perceber. Então, esses países eles têm que segmentar e criar a cultura também de, olha, o custo de Portugal pertence a Portugal. Hoje, o custo de Portugal está espalhado dentro do Brasil, o Brasil, de certa forma, está pagando pela operação de Portugal. Então, para eles é uma ferramenta que eles ainda vão evoluir nesse uso de alocação e budget, de controle, segmentação e tal. Hoje, eles já ganharam a visibilidade, né, que é aquele primeiro ponto ali, visibilidade, o de utilização, e o próximo passo é a automação dessas coisas, né, e benchmarking. Isso aqui, comparado com o que eu gastava antes, é bom ou ruim? Né? Quanto eu cresço percentualmente de faturamento, eu cresço quanto de custo? Consigo não crescer o custo e crescer o faturamento? Até quando, né? Então, esse benchmarking aqui, chegar na divisão de economia e tudo mais, é o próximo passo que eles vão atingir, se Deus quiser, durante esse ano. Né? Vamos lá. Só na mão aqui, eu acho que é mais tranquilo. Desformatou um pouquinho ali, mas enfim. Aqui são as perguntas que a ferramenta ajuda a responder, né? Começar de baixo. Como é que eu distribuo a responsabilidade para otimizar custo dentro para os donos das aplicações, né? Porque com DevOps, na verdade, você tem o desenvolvedor e a operação juntas hoje em dia, né? Que é ótimo. Mas você, eu brinco, não tem um CFO junto, né? Para dizer, e aí? Estamos aqui no mesmo time, teu código não está muito bom aqui, não. Financeiramente, você está alocando aqui uma máquina muito grande, não precisava. Então, assim, é muito difícil para o financeiro dizer, cara, quando eu boto uma aplicação nova, quem é que controla o custo? Quem tem que controlar o custo é mesmo o cara do DevOps, né? É o desenvolvedor, é o operador e é o controlador de custo. Então, como é que ele faz isso? Com alguma ferramenta. Sem ferramenta é quase impossível ele saber quanto que ele está gastando. Então, é passar a responsabilidade, mas para ter responsabilidade tem que ter visibilidade. Como que eu mostro exatamente qual o custo está sendo gasto, né, exatamente para cada usuário? Como é que eu aloco os custos entre os workloads e os times diferentes? Como é que eu faço para saber se eu estou gastando mais do que eu deveria na nuvem? Como é que eu faço para drivar os custos para baixo e ter previsibilidade? Isso tudo é perguntas de quem está realmente usando muito a nuvem e não tem todas as respostas. Como eu disse, isso é uma ferramenta para quem já tem uma certa maturidade, como a VTEX, e já tem um uso bastante intenso da nuvem.
Bom, a ferramenta da Cloudability, na verdade, é para responder todas as perguntas e levar ao sucesso, né? Então, eles estão falando, na verdade, a ideia não é trabalhar com reportes pré-desenhados, nem enlatados, como eles falam, nem muito menos criar dashboards simples. Na verdade, é fazer uma ferramenta de BI customizada para o seu negócio, né? Que é o que a VTEX vai fazer. A ferramenta ela é flexível, ela tem alguns dashboards prontos, alguns reportes prontos, mas logicamente você vai customizar para ver, eu quero que minha área de negócio tal saiba quanto que ela está vendendo, mas quanto que ela está gastando. A ideia é essa, né? E aquela curva que o Carlos mostrou, eu falei, é bem interessante, que pode até fazer uma sobreposição de curvas e ver depois qual é o crescimento do faturamento versus o custo. Quer dizer, à medida que o faturamento cresce, naturalmente o custo cresce. Se ele conseguir fazer uma otimização e afastar uma curva da outra, ele vai ver a margem da empresa crescendo, porque os gastos principais deles hoje são os gastos de nuvem. Bom, gente, a ideia é essa, só dar um start aqui, uma abertura do que tem dentro da ferramenta. Eles estão chamando hoje de True Cost, né? O que é o True Cost? É o custo real, né? Brinquei que é Real Cost, né? Da Real Cloud. O que eles vão fazer? Na verdade, eles vão pegar o preço de lista e vão somar tudo mais que está junto, né? Desde a parte de descontos, que a Amazon, como outros provedores, negocia, créditos desses descontos, rebates, comprometimentos, utilização, alocação, as instâncias reservadas, custo de amortização, tudo isso é uma salada, na verdade, de custos que compõem o custo real da empresa na nuvem. Então, a ideia, na verdade, é você ter o custo real por recurso, por carga, por servidor, por aplicação, por time, por cloud, enfim. Se você quiser ter um ambiente multi-cloud, poder dizer assim, essa instância na Amazon, eu vou contratar uma nova instância. Qual que é a melhor opção? A Amazon, a Microsoft, a Google, e a ferramenta diz, olha, para a sua situação, a melhor compra hoje, do dia, é tal plataforma, né? Então, ser uma plataforma realmente de decisão de compra e de controle de custo, né? Que é difícil. Então, hoje ela está disponível para Amazon e Microsoft Azure, e agora em 2018 está saindo a versão Google, GCP, né? Google Cloud Platform. Então, vão ter as 3 nuvens. Então, essa ferramenta também está evoluindo na medida que as coisas vão evoluindo. Hoje, a Amazon tem mais de 2.000 formas e produtos para serem contratados, né? Produtos / serviços, porque os produtos, na verdade, são serviços que estão em algum lugar. Então, assim, são muitas opções de escolha, muita dificuldade para quem está tomando decisões para saber qual é o ambiente certo, qual é a máquina certa, se compra RIs ou não compra, se deixa on demand, se compra spot, se vai para o leilão lá para a modalidade spot. Não sei se vocês estão familiarizados, mas, enfim, a Amazon também tem uma forma de contratar, de vender, na verdade, que você aloca uma máquina, dá um bid e compra por uma fração do preço, mas a máquina pode sumir, não tem garantia de que ela vai estar no ar durante algum período, acho que é de 6 horas. Então, você pode comprar máquinas de 6 em 6 horas com um custo bem baixo para teste, para desenvolvimento, mas, eventualmente, até para alguma coisa que faça sentido para o teu negócio, né? Para balanceador de carga, enfim, outras coisas. Microserviços, Lambda, que você perguntou no começo, tudo isso faz com que a gente tenha uma dificuldade bastante difícil de responder. Qual é a melhor arquitetura, qual é a mais barata, qual é o custo mais eficiente, como é que faz para otimizar custo. Então, a ferramenta Cloudability ajuda nesse sentido. E a Real Cloud está aqui com seus profissionais, todo mundo identificado com camisetinha, e estamos aqui disponíveis para ajudar vocês aí nessa escolha e nessa evolução, nessa jornada para a nuvem, ok? Obrigado aí, a gente passa a bola. Obrigado, Silvio. Muito obrigado aí pela apresentação. Valeu, pessoal. Vai botando o slide aí. Pessoal, agora o Alex vai falar com a gente. Enquanto eu troco a apresentação, primeiro, alguém não assinou?
passar aí para a gente terminar de assinar, depois tem sorteio e tudo mais. Tá? Só terminar de trocar a apresentação aqui. Quiserem, tem um banheiro aqui embaixo também, quiser no banheiro beber uma água aqui rapidinho enquanto a gente prepara aí para o próximo. Hoje a gente tem no ritmo mais acelerado para começar o chopp e a pizza logo. Um evento especial aí. E acho que eles... vai abrir no Drive, tá? Pronto? Bom, só dá 5 minutinhos, o pessoal foi beber uma água e tal, a gente começa. E outra coisa a lembrar, depois a gente manda as apresentações por e-mail, tá? Os contatos, quem quiser depois tirar dúvida, entrar em contato depois, tudo isso a gente vai mandar no e-mail depois do evento, tá? E também depois, quando acabar a apresentação, se quiser conversar aqui no final, todo mundo vai estar à disposição. Se quiser alguém perguntar alguma coisa. Lembrou que agora, hoje, né, pela primeira vez, o Meetup está sendo gravado, tá? Então a gente tem câmera ali, as apresentações, então a gente vai mandar o vídeo com as apresentações e tudo mais, tá? Vai ser a primeira vez, por acaso tem uma estrutura absurda aqui para fazer o evento, nem sempre a gente consegue isso, mas o Meetup de hoje a gente vai disponibilizar para todo mundo toda a gravação também, tá bom? Obrigado. Mais alguém para assinar, gente? Mais alguém para assinar? Foi? Eu vou deixar aqui, aí vocês assinam. Então, vamos nessa? Começar aqui. Bom, quem vai para a gente é o Alex, tá? O Alex ele é formado em Engenharia de Computação no Infinet, DevOps Engineer na Concrete Solutions e tem experiência de 4 anos com Agile, certificado em Scrum e Product Owner pela Scrum.org, tá? E hoje a palestra é um assunto que acho que muita gente tem interesse. Eu, pessoalmente, eu sei que o pessoal da Kendu veio hoje firme e forte com bastante interesse. Ele vai falar sobre Kubernetes, tá? É um assunto bem interessante, muito quente no mercado, então acho que é uma palestra que temos muito aí a aprender. Imagino que vai ter bastante dúvida no final também, tá? Obrigado, Alex. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade ao Felipe, ao pessoal da Vetex, tá? Ele falou, meu nome é Alex Marmuth. Eu não sou Docker Captain, para começar, não sou nenhum especialista da plataforma. Eu vim mais um bate-papo para compartilhar com vocês o que eu já passei com o Kubernetes, o que eu aprendi com a ferramenta, até porque quando eu precisei, apesar da documentação ser bem completa, eu tive que me virar muito nos 30, né? Então aí eu trouxe o Descomplicando o Kubernetes. Como ele já falou, Alex, né? DevOps na Concrete, tem pouco tempo de experiência aí, sou Professional Scrum Master e Product Owner. E vamos ao que interessa. Beleza. Kubernetes é o quê? É uma plataforma open source desenhada para automatizar o deploy, entregar escalabilidade e operar aplicações em containers. Quando você pensa em
talvez em uma orquestração de containers, talvez venha Docker Swarm na sua mente, ou até o OpenShift, que, por incrível que pareça, também tem Kubernetes rodando por baixo. Mas o Kubernetes em si, ele é uma ferramenta muito forte, tá? Que, apesar dele não ser uma plataforma comum, né, um PaaS, uma plataforma como serviço comum, ele tem uma gama muito completa de serviços e recursos que te permite não só orquestrar container, mas fazer, por exemplo, cron jobs, você escalar, a mesma coisa que você tem de usabilidade dentro de uma nuvem, de uma Amazon, Azure, Google Cloud, você consegue ter isso disponível no seu Kubernetes, beleza? E aí, com o Kubernetes, você pode entregar suas aplicações rapidamente e com alta previsibilidade, porque, como eu falei, ele não é um PaaS tradicional. Ele é um PaaS que ele é orientado ao usuário, ou seja, você tem autocontrole sobre ele, autocontrole sobre suas configurações, tá? Autocontrole do que os seus containers vão fazer. Então, você consegue entregar isso de forma rápida, você consegue prever o que vai acontecer, como estão a saúde dos seus containers, health check, como estão as suas aplicações. Então, isso tudo é controlável. Você consegue escalar suas aplicações de acordo com demanda. Como eu falei, assim como uma nuvem, um AWS, Azure, ele é possível você escalar também. Você configura eventos em que você consegue aumentar ou diminuir a sua infra de acordo com a sua demanda ou de acordo com a sua necessidade. Você consegue limitar o uso de recursos, tá? Digamos que você tenha lá dois pods, que pod é a menor unidade de instância dentro do Kubernetes, e um deles você precisa consumir talvez 70% do recurso das suas instâncias e o outro pod 30%. Isso é customizável, isso é possível fazer. Isso é muito fácil de fazer dentro do Kubernetes. Beleza. O Kubernetes é portável, extensivo e autorregenerativo. Ou seja, você consegue implementar ele numa cloud privada, você consegue botar ele numa cloud pública. Inclusive o Google Cloud hoje já tem recursos nativos para você implementar o Kubernetes. Ele já abstrai toda a camada de instalação, toda a lógica do Kubernetes e já disponibiliza para você usar ali direto, sem muita complicação na hora de instalar. É possível instalar ele de forma na sua cloud privada, usando alguns serviços como que eles chamam de Minikube, o LXD, que você configura dentro da sua máquina e assim você consegue disponibilizar ele pela internet e você tem como fazer um híbrido dos dois, o Kubernetes na sua máquina, conversando com instâncias na nuvem e vice-versa. Como eu falei, o Kubernetes não é uma plataforma como serviço tradicional, all inclusive. Ele preserva sempre a sua escolha, ele preserva sempre o que você quer fazer. Ele não abstrai muito a camada de lógica, ele abstrai até um certo nível, mas te deixa muito livre para você escolher como você vai instalar, como vai se comportar os seus containers, como as coisas vão sair, beleza? A arquitetura do Kubernetes. O Kubernetes roda no master, quando você instala a aplicação, ele roda no master. Ele recebe todas as requisições via a API Server do Kubernetes, que trabalha como REST Object. E essa API, ela joga informações para o master, e o master, ele cria esse que a gente chama de node. Cada node desse é como se fosse um slave do Jenkins, por exemplo. E dentro de cada node pode ter vários pods. Como eu falei, pod é a menor unidade de instância dentro do Kubernetes. Então você pode ter 10 pods aqui, 5 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Isso é variável, você escolhe também como os nodes vão se comportar. E por aí vai. Os recursos do Kubernetes. Como eu falei, o Kubernetes API Server. O Kubernetes, para ele ser útil, ele precisa receber as informações por algum lugar, ele precisa receber a demanda dele por algum lugar, e esse lugar é o API Server. Ele usa o que eles chamam de Kube API Server. Você declara essas configurações através de um YAML ou de um JSON, você passa para ele todos os parâmetros que você quer, e ele sobe essas configurações no seu node, no seu pod, de acordo com o que você escolheu.
O pod, que eu tinha mencionado antes, ele é um grupo de um ou mais containers. Dentro de um pod, você pode ter... De um pod pode ter, né? Você pode ter um container lá com um Nginx, ou você pode ter toda a sua aplicação ali dentro. Isso vai de acordo com a sua necessidade, isso varia. Tá? Vamos falar um pouquinho de réplica set. Réplica set, ele é o controlador de replicação. Ele é o que vai dizer como as suas instâncias vão se comportar, como seus pods vão se comportar na hora de fazer a escalabilidade. Ele vai dizer se você vai... Ele vai dizer como eles vão escalar, quais eventos você configurou, que ele vai responder e como toda essa lógica vai acontecer. Dentro das réplicas do Kubernetes, você também tem um réplica controller. A diferença do réplica set e o réplica controller é que o réplica set, como está escrito ali, ele é baseado em conjunto e enquanto um seletor de conjuntos, enquanto o controle é seletor de igualdade. Ou seja, o set você consegue ter um conjunto de... Você consegue manusear ele através de um conjunto de recursos ou de configurações, e o controller você consegue manusear ele de acordo com a igualdade dos seus pods, beleza? Os deployments é como a gente faz mais ou menos a configuração da nossa aplicação dentro do Kubernetes. Deployments é a maneira com que a gente conversa com o Kubernetes e através da qual a gente deploy as nossas aplicações, a gente entrega tudo aquilo que a gente quer ali. O bacana do Kubernetes é que ele não funciona, diferente do que a palavra sugere, ele não funciona como um deploy de uma aplicação e de um artefato em si. Quando você faz um deploy, você está fazendo um deploy de um desejo de um estado. Ou seja, você vai ter os seus pods, a sua aplicação, suas réplicas set no estado. Esse deployment vai informar para o Kubernetes um outro estado que você deseja chegar, e aí o Kubernetes, através dos services, vai fazer com que o seu estado atual chegue no estado desejado. Você configura os seus containers através de imagens, né? Você pode usar o AWS EC2 Register, Google Container Registers. Lembrando que para você fazer isso dentro do Kubernetes tem o que eles chamam de secrets. Tá? Esses secrets nada mais são que tokens em que você tem que configurar para poder acessar. Eu particularmente tive muito problema com a AWS, com esses tokens, não consegui usar o token original do Kubernetes, tive que configurar um à parte. Então essas são algumas das nuances aí que acontecem. Dentro de Kubernetes também você tem namespaces, que são exatamente o que eles dizem que são. São nomes dos seus workspaces, tá? Ele não faz muito sentido você ter muitos namespaces se você não tem um conjunto muito grande de aplicações diferentes. Se você tem até 20 aplicações, é aceitável você usar um namespace só. Dentro do Kubernetes a gente tem o que eles chamam de service, que é a parte que ele abstrai a lógica dos pods, e é onde ele usa as políticas para poder acessar. Por exemplo, você vai usar um service de um proxy para disponibilizar a sua aplicação na internet, e a chamada de um microserviço. É toda a camada de abstração que tem entre o API ali e o seu pod que você implementou junto com a sua aplicação. Beleza? Então, eu reservei bastante tempo para a gente fazer um laboratório, mas antes de fazer o laboratório, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês de alguns exemplos e algumas experiências que eu tive com o Kubernetes e talvez aí poder ajudar a galera aí que queira implementar ou talvez vai implementar. Seguinte, lá na Concrete a gente trabalha como consultoria, então normalmente a gente atende muitas empresas. Uma dessas empresas, que vamos chamar de empresa X, é uma financeira grande e trabalha com Kubernetes, inclusive em todos os ambientes, desde dev, homologação até produção. E foi um desafio legal porque lá a gente tinha uma limitação grande, quer dizer, ainda tem uma limitação muito grande com relação a acessos.
E o Kubernetes é uma plataforma que requer que você tenha que ele requer um certo nível de liberdade até para poder fazer o deploy da sua aplicação, até para poder fazer toda a camada de abstração, desde a rede até aquela lógica dos pods. Então, o nosso primeiro desafio foi conseguir os recursos que o Kubernetes precisava. A gente instalou ele usando a ferramenta chamada COPS, que é a CLI do Kubernetes. Nós instalamos ele na Amazon, usamos um master e 2 nodes para rodar toda a aplicação, foi o suficiente. O primeiro desafio foi quando a gente precisava que o Kubernetes se comunicasse, por exemplo, com bancos, com RDS, e a gente não tinha esse tipo de acesso. Então a gente teve que fazer eu estava procurando um nome bonito, mas a gente fez uma gambiarra para poder funcionar. E essa gambiarra a gente fez de tal forma. A gente tinha um Lambda na AWS que ele recebia um streaming de dados vindo do Kinesis, beleza? E esse Lambda tratava esse streaming de dados e populava um RDS. A gente pegou a mesma conexão que o streaming de dados tinha com o Lambda, que conversava com o banco. A gente configurou ela no Kubernetes, para o Kubernetes também poder mandar os dados que a gente precisava que fosse populado no banco. Então, aí como é que ficou? A gente criou uma interface, criou um pod, em que ele trabalhava com cron jobs, e esses cron jobs, eles de 5 em 5 minutos, verificavam se tinha alguma alteração, e conversavam com o Lambda tratava os nossos dados e populava o RDS. Falei desse exemplo para vocês verem que tem a capacidade de você fazer lambdas dentro não só na AWS, mas dentro do Kubernetes também. E foi bacana, foi lindo. O outro problema que a gente teve foi com o lance do secret, que eu falei quase agora. O secret que a gente tinha no Kubernetes nativo era já para conseguir conversar direito com a AWS EC2 Container Registry, só que, como toda boa magia negra, não conversava. Então, aí a gente teve que desenvolver todo um fluxo de job. A gente fez um job no Jenkins que fazia um pool do secret que estava na Amazon, e a gente populava o Kubernetes com esse secret. Então, aí a gente ficava fazendo essa checagem. Mais uma vez, eu sei, gambiarra, mas rolava. Então, é possível também você fazer esse tipo de deploy. Ele funcionou bem durante um tempo. Depois a gente teve que pedir até o suporte pessoal da comunidade para poder atualizar esse secret do Kubernetes. E depois conseguiu. O mais bacana disso, do Kubernetes e desses fluxos que a gente encontra com ele, é que quando você precisa fazer um workaround, 99% das vezes que eu precisei, ele tinha alguma ferramenta que me servisse. E com a entrada se eu não me engano, é Kubeless, que é literalmente o Lambda do Kubernetes, você abre um mundo de possibilidades em que você pode configurar desde um serviço simples para ficar checando ou popular um banco de dados, até como você configurar essa aplicação, você configurar um JavaScript, um Node ali, enfim, é realmente um mundo de possibilidades. Agora eu vou fazer um laboratório rapidinho, só para a gente conseguir ver como é que funciona esse fluxo, tá, do Lambda. E aí a gente consegue, do Kubernetes. E aí a gente consegue, talvez, visualizar melhor tudo que eu falei. Alô? Alô? Oh, foi? Show. Cara, é rápido. 5, 10 minutos. Não deu mais tempo. Depois mais tempo. Mais uma meia hora ainda. Não, se o pessoal quiser perguntar isso.
Esse aqui é o Play with Kubernetes, é uma iniciativa do Marcos e do Jonathan, que é financiada pela Docker. Por trás dele, ele roda algumas instâncias na Amazon, então tudo que você faz aqui, apesar de ser um laboratório, ele realmente fica disponível. Ih, rapaz. Só esqueci de perguntar, alguém que já é familiarizado com Kubernetes, alguém já implementou, trabalha com ele, alguém já sabe alguma coisa? Alguém aqui não é familiarizado com Docker? Não. Tá. Não, é porque eu já parti da premissa que pelo menos a gente sabia, já tinha alguma familiarização, mas alguém que não sabe nem o que é Docker, que é container, não? Show. Bom. Já fez cadastro, já sabe tudo. É só isso aí. É só isso aí. Fez o cadastro, entrou. Você já ouviu a palavra container? Então, já sabe. Acabou. É o Docker. Qual? GitHub. Qual não vê? Ah, sim, sim. Tá, o GitHub. Não, mas o Docker, quando eu digo... Então, com o Docker, quando eu digo, não é o Docker Hub. O Docker, são os containers, é a parte de containerização. Vou tentar ser bem pragmático. Todo mundo aqui conhece VM, né? Máquina virtual. A diferença entre um Docker, um container e uma VM é que na VM você meio que engana o seu guest OS, né? O seu sistema operacional que está rodando na VM com o hypervisor. Então, o seu guest OS ele acha que tem toda a infraestrutura física que o seu hardware tem. No Docker, não. No Docker, você só instala no container aquilo que você realmente vai usar. Por exemplo, uma imagem Ubuntu de Docker tem 200 megas. E ele faz toda uma camada de abstração e isolação. Então, seu container ele fica meio que isolado do seu ambiente de trabalho. Então, você não tem nenhum contato e você não tem umas certas, talvez, umas lógicas ou algumas coisas que você tem que implementar na VM. Ele já abstrai isso tudo para você e você consegue trabalhar com ele só no que você precisa. Ele tem só o básico, inclusive que não tem interface gráfica, né? Essa mais ou menos a diferença entre um container, esse mais ou menos container e uma máquina virtual. Beleza, aqui eu posso adicionar uma nova instância de Node Kubernetes, assim que ele quiser criar. Você já conheceu esse Play with K8s? É bacana, vale a pena. Então, a gente vai seguir esse passo a passo aqui. O que eu vou fazer agora é usar o COPS, que é a linguagem de CLI, né, Command Line Interface do Kubernetes, para a gente conseguir subir o Kubernetes. Aqui agora eu vou subir o master. Não sei se você lembra quando eu tinha mostrado na arquitetura. O master é o que controla e passa os comandos para os nodes. Beleza, está subindo.
Ele demora um pouquinho, pessoal, é porque ele está inicializando todos os serviços de API, todos os serviços básicos que rodam junto com o Kubernetes. Inclusive, ele está inicializando o serviço dos secrets, que é o que faz o token, né, das imagens que você puxa do Docker, do AWS Container Registry e por aí vai. Está startando a API. Beleza, foi. Nosso master já está de pé. Agora a gente já consegue passar informação para ele de quais configurações a gente quer que os nossos nodes tenham e de como a gente quer que ele se comporte. Agora a gente vai fazer a gente vai inicializar a configuração de networking dos clusters. Os clusters, eu acabei esquecendo de falar, é o conjunto do que a gente tem dentro dos nodes e tudo isso. Um fun fact engraçado, pod do Kubernetes remete ao coletivo de baleias, por causa do Docker, do container. Eu sei, dane-se, mas é maneirinho. Aqui a gente está criando a nossa rede do cluster. Sempre que a gente vai fazer um deploy, sempre que a gente vai ativar um service, sempre que a gente vai ativar qualquer tipo de serviço dentro do Kubernetes, a gente usa kubectl apply. A gente usa apply para fazer o deploy de praticamente tudo dentro do Kubernetes. O que a gente vai fazer agora, a gente vai subir um pod de Nginx dentro de um node. Beleza, tá de pé. Aí como é que a gente vê? A gente vem aqui. Eita, não tem U? Agora foi. Coloca o comando inicial do COPS, que é kubectl. Describe, que é para descrever os serviços. Beleza. E ele descreveu aqui para a gente os serviços que estão ativos dentro do Kubernetes. A gente pode ver aqui que ele já criou o serviço, o MyNginx. Ele está no namespace default. O default é um namespace que já vem criado, tá? Dentro quando você sobe o seu Kubernetes. Ele tem os labels, que são as tags da sua aplicação. Ele diz que pelo qual ele foi criado, por quem ele foi criado por esse replica set. Tá, aqui a gente só tem ele diz qual a imagem que a gente está usando, a porta, o ambiente que aqui não tem. Ele diz qual o token que ele usou, aqui ó, que eu falei para vocês do secret. E ele passa algumas outras informações aqui. O tipo, o que aconteceu, se deu algum tipo de erro, qual o status, qual o health check. Aqui você consegue ver tudo de todos os pods que estão rodando. Você pode usar esse serviço describe para praticamente tudo dentro do Kubernetes. Tudo que você quiser descrever ou pegar mais informações, por exemplo. kubectl describe notes. Ele vai descrever os nós que estão rodando dentro do nosso Kubernetes. A gente já pode ver aqui, a gente só subiu o Nginx, mas a gente já pode ver que tem muitos serviços já rodando. Por exemplo, o proxy, que ele já cria, o scheduler, que seria para as nossas cron jobs, o control manager, que é para controlar os nodes, o API server, que é o que recebe as requisições, né, que recebe as informações, e o etc node, que é onde fica guardado os nossos volumes, né. Aqui tem mais algumas outras informações. A gente consegue ver quantos requests tem da CPU, o limite, a memória. A gente consegue por aqui ver se realmente está limitado até onde a gente limitou. E basicamente quase todas as informações. É isso, basicamente o Kubernetes. Talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade na hora de instalar. Ainda mais se vocês forem fazer isso a primeira vez num servidor de cloud. Eu recomendo que faça isso primeiro na máquina, com o Minikube, que ele simula todo um ambiente de Kubernetes
E é bacana e não é difícil com o Minikube. E aí depois você consegue escalar para um servidor de cloud que talvez você encontre um pouquinho mais de problemas. Bom, eu tentei ser o mais pragmático possível. O Kubernetes é um assunto extremamente extenso e que, se eu fosse me estender em tudo que o Kubernetes tem e faz, a gente podia ficar aqui a noite inteira. Então, eu preferi deixar para dúvidas. Se vocês quiserem fazer perguntas, todas que eu souber, eu respondo. Se não souber, a gente pergunta para o pai Google. Bom, boa noite, Alex, né? Cara, minha dúvida é o seguinte, o que você já usou na nuvem? Quais vendors aí de cloud que você já aplicou, ou mesmo em laboratório ou em produção? E dentre essas que você já usou, qual que você acha que hoje tem mais maturidade? Você diz com relação a Kubernetes? Kubernetes no Azure, na Amazon, no Google Cloud. Ele tem soluções nativas que abstrai toda a parte de lógica de instalação de Kubernetes. Igual a gente entrou aqui no laboratório, ele praticamente já vem pronto para você fazer os deploys, ele já te entrega tudo. Na Azure eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Na Amazon eu tenho certeza, não vem. Toda a instalação e configuração tem que ser manual. Inclusive os nodes são instâncias EC2. Então, você tem que fazer toda a configuração de rede. A Google Cloud abstrai isso tudo para você. Acho que na Microsoft já tem os appliances já preparados. Eles estão com a parceria forte também. Sim. Então, a que menos tem hoje, que eu saiba, é a AWS. A Amazon. Valeu, obrigado. Beleza. Não, então, os serviços nativos da AWS estão para lançar. Hoje você ainda precisa fazer configuração e, como eu disse, você ainda precisa pelo menos passar pela parte de lógica de instalação. O Google Cloud você consegue abstrair isso. Eu acredito que eles devam lançar em breve o serviço, porque o Kubernetes está em foco agora, né? Então, porque eles lançaram, ou não sei se já chegaram a lançar ou lançaram para Kubernetes mesmo na AWS. Eu pensei que ele já facilitaria, né? Sim, não, provavelmente vai ser a mesma coisa que o Cloud fez e que a Azure está fazendo. Eles vão abstrair toda essa camada de instalação, que talvez seja a parte mais complicada do Kubernetes, e vai já disponibilizar para você instâncias com Kubernetes pronto. Produto novo, que ele abstrai, faz uma prestação de Kubernetes. Bacana. Aí, bacana. Tem 2 meses. 2 meses aí, bacana. Boa noite. Sim, no final do ano passado, tanto a Azure quanto a AWS lançaram o Kubernetes como serviço. Eu acho que está em preview ainda. E eu ia falar justamente isso, do Fargate, que é legal ter abstração, né, de Kubernetes como serviço, e o Fargate seria a abstração do cluster, você não ter que gerenciar suas máquinas. Aí eu queria saber se você já fez algum experimento com isso, se isso seria uma tendência ou não. Não, então, eu não fiz laboratório nenhum, até por conta de que eu já estava mexendo com Kubernetes em produção. Eu até queria fazer, mas no cliente que a gente está atendendo, no momento que tem mais demanda de Kubernetes, ele quer algo que tenha safety first. Ele quer que seja concreto e não usa nada em preview. Então, a gente não implementou isso. E como toda a arquitetura dele, o Kubernetes ainda está daquele jeito antigo, sobe as instâncias na mão, configura a rede, eu ainda não mexi. Obrigado. Eu vi que o Kubernetes ele é bem parecido com outras plataformas, tipo o Swarm, né? Eu nunca usei o Kubernetes, mas já fiz um cluster com o Swarm. Queria que você me dissesse diferenças, comparações, se você já usou. Então, cara, o Swarm
Na verdade, eu não usei. Eu já fiz alguns labs com, por exemplo, OpenShift, mas OpenShift usa o Kubernetes por baixo. Talvez o que eu possa dizer de maior diferença seja os recursos que o Kubernetes te oferece para você trabalhar em volta, fazer os workarounds em volta dos seus pods, das suas aplicações. Talvez seja isso. E, claro, as conexões nativas que estão surgindo agora, né, com o Google Cloud, com a AWS, talvez seja mais fácil de você implementar. É isso? Mais alguma dúvida, galera? Fechou? Acabou? Acho que o Chopp venceu. Agradecer aí pela apresentação. Então, pessoal, agradecer aí vocês pela presença. Depois a gente vai distribuir uns brindes e tal, mas sei que o pessoal tá com fome, teve a galera que chegou, a gente já tinha começado as apresentações, então a gente vai servir a pizza, a gente está com os problemas técnicos ali com a chopeira, que em breve serão resolvidos, mas só algumas coisas para lembrar, antes da gente ir para lá. O próximo evento vai ser no dia 28 de fevereiro, vamos divulgar na plataforma, vamos colocar lá o mês de procedimento. Uma coisa importante, esse ano a gente está fazendo aquele mecanismo de blacklist, né, das pessoas que confirmarem. Quando você confirma e não vem, você tira a vaga de uma pessoa que às vezes estava querendo vir. Tá? Então, a partir desse ano a gente vai fazer isso. Quem confirmar e não vier, né, não vai poder vir no próximo evento, essa ideia de trazer mais engajamento. E outra coisa que é muito importante, a comunidade é feita por todos nós, para todos nós. Então, quem tiver assunto legal para palestrar, quer falar de case, quer fazer uma demonstração, é muito mais do que bem-vindo. Me manda um e-mail, manda uma mensagem pela plataforma. Qualquer tema relacionado à cloud é interessante. O que a gente está tentando fazer é, nos próximos eventos, tentar trazer temas que são semelhantes juntos. Vamos falar sobre segurança, vamos falar sobre banco de dados, vamos falar sobre serverless, o que seja, trazer juntos. Então, a gente já tem uma das palestras em fevereiro, vai ser do Franklin, aqui da VTEX, que já palestrou com a gente ano passado e sabe pra caramba também. Em março, provavelmente vai ser sobre Google Cloud, tá? Já temos uma palestrante que é Heavy User de Google Cloud no Brasil, que eu nem sabia que a gente tinha Heavy User de Google Cloud no Brasil, mas tem muito assunto legal para mostrar, vai mostrar um case de sucesso usando o Google Cloud e estou tentando trazer alguém da própria Google para palestrar, tá? E, então, assim, para outros eventos, sei que tem gente interessada, pode mandar mensagem que a gente pensa nisso. E outra coisa que a gente busca é que alguma empresa que tenha espaço para receber o evento. Tá? A gente sempre busca diversificar, levar o evento em lugares diferentes. Aqui eu agradecer mais uma vez a VTEX por ter recebido a gente, por toda a estrutura, aquele negócio espetacular ali que já está rolando. Tá? Mais uma vez agradecer o apoio da Manning, que tem o livro, que a gente pode até sortear hoje no final, mas você vai poder entregar no próximo evento, tá? Agradecer o pessoal da Level. Cadê o pessoal da Level? Trabalha com recrutamento, então, como eu falei, aquela vaga que a gente divulgou e outras vagas que a gente vai divulgar na plataforma, eles estão apoiando a gente nessa gestão, então quem estiver contratando, quem estiver buscando, pode trocar uma ideia com o pessoal lá, tá? Agradecer o pessoal da Real Cloud, da Cloudability, tá? Que foram que trouxeram aí aquele barril maravilhoso que a gente vai consumir aí, tá bom? E é isso, pessoal. Servir a pizza aí. Já quer distribuir agora? Quem que fez pergunta aí na primeira palestra? Lembra que teve uma pergunta que saiu dali? Ele aqui? Você fez pergunta? Tá filmado. Tá filmado. Ali em cima, ali, eu sei que teve. Fez pergunta, é verdade, fez ali também. O Jonathan ali em cima fez também. Não, pode deixar, pode deixar. Alguma dúvida para quem nunca veio na comunidade? Alguém quer perguntar alguma coisa enquanto a gente termina aqui? Não? Tranquilo? De boas? É isso. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença. E quer sortear agora? Vamos sortear depois. Vamos abrir a pizza aqui. Quem ficar no final leva. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.